Em 2012, o diretor Christopher Nolan conclui uma das maiores trilogias de super-heróis de todos os tempos. A história do seu Batman se fecha com Batman The Dark Knight Rises, Batman o Cavaleiro das Trevas Ressurge, filme que dividiu muitas opiniões e é dele que eu falo hoje aqui no Kryptonita Retrô. Chama todo mundo! Eu vou fazer o que Jim Gordon nunca fez. E o que é? Eu vou prender o Batman. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Kryptonita Retrô, o quadro aqui do Kryptonita, onde eu relembro filmes, séries, desenhos antigos, e nós estamos fazendo um especial aqui sobre a trilogia do Batman dirigida por Christopher Nolan. Já falei sobre Batman Begins de 2005, falei sobre Batman The Dark Knight de 2008 e hoje a gente conclui essa trilogia com Batman The Dark Knight Rises de 2012. E se eu falei aqui que 2008 foi um ano importante para os super-heróis no cinema, com Batman Cavaleiro das Trevas, com o primeiro Homem de Ferro iniciando aí o MCU, 2012 foi mais importante ainda. A Marvel estreou o seu primeiro Vingadores, aquele sucesso absoluto que foi o primeiro grande encontro de heróis no cinema. E no lado da DC, a gente tem a conclusão, o filme póstumo a um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. As expectativas para o novo Batman eram enormes. Como a história do Homem-Morcego iria se fechar? Como o filme iria se sustentar sem aquele Coringa maravilhoso do Heath Ledger que havia falecido antes mesmo do segundo filme estrear? Que pergunta difícil de responder, muito geral. A começar lá em 2008, quando estreou Batman Cavaleiro das Trevas, fez aquele sucesso absurdo no qual eu já falei aqui. É lógico que a produtora Warner queria mais um filme do Batman, queria um terceiro filme aí para a trilogia. O Christopher Nolan, o diretor dos filmes anteriores, pensou até em fazer uma continuação, mais uma continuação, só que ele entrou de cabeça em outro projeto. Outro filme que eu amo muito do diretor, que era o Inception, A Origem. Filme que estreou em 2010, mas nesse mesmo ano de 2010, quando estreou Inception, a Warner conseguiu até convencer o Christopher Nolan de voltar e encerrar sua trilogia. Ainda bem. Mas o próprio Christopher Nolan foi curto e grosso. Ele disse que seria o seu último filme em frente ao Batman. Seria o seu encerramento mesmo, sem mais ramificações. Há rumores de que a própria Warner sugeriu até uma ceninha pós-créditos aí, mostrando um outro super-herói que voa e usa a capa vermelha para expandir esse universo, mas Christopher Nolan não quis. Ele falou que em seu universo os homens não voavam e eram muito pé no chão. Pode ter se referido ao animal errado, senhor. Jonathan Nolan e David Goyer voltaram mais uma vez para escrever o roteiro desse filme. E nesse mesmo ano de 2010, eles divulgaram o nome do filme, Batman The Dark Knight Rises. Aqui no Brasil, traduzido como Batman o Cavaleiro das Trevas Ressurge. A partir daí, vários rumores circulavam na internet. Um deles é que Heath Ledger poderia estar como Coringa, usando uma cena deletada do segundo filme, ou alguma computação gráfica, mas Christopher Nolan, o diretor, foi curto e grosso nesse sentido também. Ele falou que o Coringa não iria voltar. Até porque ele estava respeitando aí o legado do Ledger, o que eu acho que foi extremamente certo de se fazer, mesmo ele não dando nenhuma pista no filme da onde que foi parar o Coringa. Outra pergunta que circulou muito na internet antes da estreia do filme é: e aí, quem seria o vilão do terceiro filme? Rumores apontaram até o Charada, que poderia ser vivido pelo astro do último filme de Christopher Nolan, o Inception, o Leonardo DiCaprio, para viver o Charada, mas o Nolan também negou essa informação. Fugindo de todos esses rumores, Nolan começou as filmagens do seu Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, um ano depois, em 2011. E ele afirmou que não queria um filme 3D, que era o sucesso do momento, depois de Avatar, né? Mas ele faria um filme todo em IMAX, usando essa tecnologia a seu favor, que foi muito acertado também pelo diretor. Beleza, mas como fazer a missão
quase impossível de repetir o sucesso do segundo filme sem o Heath Ledger e fugindo da maldição aí do terceiro filme de super-heróis, que, né, Superman 3 tá aí pra provar que o terceiro filme é ruim, X-Men 3, Homem-Aranha 3, seria uma grande responsabilidade para Christopher Nolan, que, como eu já falei aqui no último Kryptonita Retrô, também não era muito ambientado a continuações. Mais tarde, descobrimos quem seria o vilão desse filme. Nolan não trouxe Leonardo DiCaprio de Inception para o seu Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, mas trouxe outro ator de Inception, que foi Tom Hardy, para viver o vilão Bane. O vilão é nos apresentado logo no comecinho do filme Raptando um Voo, uma das melhores cenas de Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. O medo vem depois. Felizmente, o Bane de Tom Hardy não tinha nada a ver com aquele último Bane que nós vimos no cinema, de Batman Robin de 1997. Aqui, o Bane era um ex-integrante da Liga das Sombras que foi excomungado e um vilão decente para o filme. O Tom Hardy chegou a ganhar 14 quilos para fazer o Bane, ficando com mais de 90 quilos para viver o personagem no cinema. O personagem foi escolhido pelo Nolan pelo desejo dele de ver o Batman sendo testado. Bane foi criado nas histórias em quadrinhos como o cara que quebrou o Batman, né? Aquela costela do Batman quebrada, e finalmente conseguiu derrotar o Homem-Morcego. E o Christopher Nolan quis trazer isso sim para as telas do cinema. Enquanto em Batman Cavaleiro das Trevas o Bruce Wayne, o Batman, era testado no nível psicológico pelo Coringa, aqui não. Aqui ia ser uma briga física. Bane e Batman iriam sair na porrada várias vezes. Com o seu corpo! Além do Tom Hardy, que veio do Inception de Christopher Nolan, outros atores também vieram de Inception e ganharam espaço em Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Uma delas foi a atriz Marion Cotillard, como Miranda Tate, um membro do conselho executivo da Wayne Enterprises, que incentivava um Bruce Wayne de luto a se reunir com a sociedade e continuar as suas obras filantrópicas de seu pai. Antes do filme estrear, a própria atriz negou que sua personagem poderia ser uma outra personagem famosa dos quadrinhos, a Talia al Ghul, filha de Ra's al Ghul, um dos piores vilões do Batman. Ela falou, não, a minha personagem é totalmente original, mas ela estava tentando despistar o público, pois sim, Miranda Tate, no final de Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, se revela como Talia al Ghul, tentando terminar o plano que seu pai começou lá em Batman Begins. A obra do meu pai está concluída. Outro personagem original que tem bastante destaque aqui, também vindo de Inception, a gente tem o ator Joseph Gordon-Levitt, que vive aqui o policial John Blake. Ele era órfão e conheceu Bruce Wayne logo quando criança e se espelhou no herói, no Bruce Wayne, no Batman, para se tornar um policial honesto de Gotham. Ele é um dos caras que descobre também que a verdadeira identidade do Batman é Bruce Wayne e tem ótimos diálogos com Bruce. Christopher Nolan falou desde 2005 que jamais colocaria o Robin, personagem Robin, nos seus filmes do Batman, que é um Batman meio que em começo de carreira, que não iria fazer isso. Mas John Blake é com certeza uma homenagem ao personagem aqui, até porque no final do filme o John Blake revela que seu nome verdadeiro é Robin. Mesmo a gente sabendo que nos quadrinhos o nome Robin é um nome heróico para Dick Grayson, Tim Drake, Jason Todd e assim vai. Mas aqui eu acho que ele fez um bom personagem, ele fez um Robin mais maduro, parceiro do Batman. Eu gostei desse personagem. Por favor, não atire em mim! Atirem dos pés. E para fechar esse novo elenco aí do Batman que entrou no terceiro filme, a gente tem ninguém mais, ninguém menos que a belíssima Anne Hathaway, que vive outra personagem icônica dos quadrinhos do Batman, a Mulher Gato, a Selina Kyle. Apesar de que no filme não é mencionado o nome Mulher Gato, mas ela como Selina Kyle está sensacional. A própria atriz Anne Hathaway revelou que quando ela foi fazer o teste para viver uma das personagens de Batman, o Cavaleiro das Trevas,
ela não sabia em momento algum que personagem ela iria viver. Só depois de 1 hora de conversa com Christopher Nolan, o diretor, ela descobriu que seria a Selina Kyle. Aqui no filme, a Selina está atrás de um programa chamado Ficha Limpa, que apaga antecedentes criminais da pessoa. Então ela faz de tudo para ter esse ficha limpa, até roubar e enganar o próprio Bruce Wayne. Mas no final das contas, assim como em muitos quadrinhos do Batman, ela acaba se unindo ao Homem-Morcego para salvar Gotham City. É um disfarce ousado para uma gatuna. É? E está fantasiado de quê? Bruce Wayne. Além de, é lógico, que Christian Bale, Morgan Freeman, Michael Caine e Gary Oldman voltam para os seus papéis de Batman, Lucius Fox, Alfred e comissário James Gordon para encerrar a trilogia de Batman. Eu sei o que significa. O que é, então? Significa ter seu ódio. A história pega elementos de HQs famosas do herói, como Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, e as sagas A Queda do Morcego e Terra de Ninguém. Mesmo com, mais uma vez, esse elenco de peso, essas várias tramas muito inteligentes, o filme dividiu a opinião do público e muita gente achou ele bem fraco. Em muitos momentos do filme, suas 2 horas e 45 minutos demoram para passar. As tramas não são tão bem conectadas como foram em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas, na minha opinião, eu acho que o que deixou Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge dividir tantas opiniões é só pelo fato do seu antecessor ter sido tão bom. O filme é inferior aos seus antecessores? É, mas isso não deixa o filme ruim. Na minha opinião, Batman, o Cavaleiro das Trevas fecha a história de Batman no cinema dignamente. Aquele final do Batman levando a bomba e conseguindo viver sua vida sem ser o Batman e passando o manto para outra pessoa, eu acho sensacional. E é claro que eu não posso deixar de mencionar a cena do Alfred em Florença, né, que no começo do filme ele fala que o sonho dele é chegar em Florença, tomar seu cafezinho numa cafeteria lá e ver o Bruce finalmente como uma mulher. E no final, quando a gente vê essa cena dele olhando pro Bruce lá com a Selina, dá um quentinho no coração e encerra aí a trilogia de Christopher Nolan brilhantemente. O filme estreou no dia 20 de julho de 2012 e em relação à bilheteria, ele conseguiu fazer mais de 1 bilhão, superando até seu antecessor, Batman, o Cavaleiro das Trevas. E apesar das críticas que eu já falei aqui, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge carimbou a trilogia de Nolan para o Batman como uma das melhores de filmes de super-heróis no cinema, título que eu acho que vai ser muito difícil tirar dele. Pensando nisso, Nolan já disse, inclusive eu já falei aqui nesse vídeo, que em seu universo não caberiam heróis que voam. Porém, ele junto com o mesmo roteirista dessa trilogia, David Goyer, pensaram sim uma história para um outro tal super-herói da DC, pouco famoso aí. Vocês conhecem o Superman? Sim, eles começaram a escrever uma história para o Homem de Aço, mas isso é história para um outro vídeo aqui no Kryptonita. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. E claro, não deixe de comentar aqui o que você acha de Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Você gosta do filme? Acha ele fraco? Vamos bater um papo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo Kryptonita Retrô.